Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Na verdade, era para eu ter gravado este vídeo na semana passada, mas houve alguns contratempos, como todo mundo tem, e eu não consegui gravar. E hoje nós vamos falar sobre o penúltimo tema desta série, sobre os atributos de Deus. Vamos falar hoje sobre amor e justiça. Como entender esses dois atributos? Deus é amor? Deus é justiça também? Nós vamos entender o estudo na íntegra e dentro da palavra de Deus. Portanto, fique conosco. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. O amor e a justiça de Deus são dois temas e dois atributos de Deus que são muito mal compreendidos em nossa sociedade, principalmente no contexto religioso. Algumas pessoas acham, pelo fato de Deus ser amor, e a Bíblia provar isso, de Gênesis a Apocalipse, eles acham que podem fazer tudo porque Deus é amor. Outros já exaltam mais a justiça de Deus e acham que se você fizer determinadas coisas, você receberá a punição de Deus. Então, muitos servem a Deus com medo de ser punido por ele. Amigos, hoje nós queremos esclarecer esse tema baseado na palavra de Deus e de acordo com alguns artigos também teológicos, para que você e eu possamos juntos aprender este tema tão importante, mas muito mal compreendido, infelizmente, por muitas pessoas aí fora. O amor e a justiça de Deus são dois dos atributos que fazem parte da essência de Deus. Tanto o amor como a sua justiça são atributos comunicáveis, ou seja, nós já falamos sobre isso em alguns estudos anteriores, você pode assistir depois, procurar aí sobre esta temática sobre os atributos de Deus, e você vai perceber que existem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis é amor, a justiça, a santidade, a misericórdia e outros. Já os atributos incomunicáveis são atributos que Deus não compartilhou com o homem e com nenhum ser. A sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, dentre outros. Portanto, amigos, o amor e a justiça de Deus são atributos que Deus compartilha comigo e com você também. Só que há uma diferença aqui entre o amor de Deus e o amor humano. A justiça de Deus e a justiça humana. A justiça humana é falha. O amor humano também é falho. Vamos seguir o seguinte exemplo. Uma mãe que ama o seu filho, ou um pai, vamos colocar aqui os pais que amam o seu filho. Normalmente, eles amam tanto os filhos, ou o filho, que muitas das vezes, isso não é via de regra, mas em muitos casos, alguns pais e mães acabam não dando a determinada orientação aos seus filhos. Por exemplo, o filho fala que, o pai dá uma orientação ao filho e diz para ele assim, olha, você deve fazer a tarefa de casa. E aí o filho ouve o pai, enfim. Mas depois, passa um período, o pai vai ver e conferir se o filho fez a tarefa e ele não fez. Aí o pai acaba, às vezes, falando muito enérgico com o seu filho, porque ele não fez a tarefa de casa, e brigam, e discutem, enfim. Ou, de repente, pode colocar aqui o exemplo de uma mãe. A mãe diz ao filho, olha, se você não limpar a casa, você não vai mais jogar videogame ou jogar futebol. E aí o filho não cumpre o que a mãe fez e a mãe deixa para lá. Disse que ia tirar o videogame ou não deixar ele jogar bola com os amigos e ele não fez a tarefa e ainda assim ela não, de outras palavras, não cumpriu com aquilo que ela disse anteriormente. Então, nós demos aqui dois extremos. O pai, que puniu o filho com muita energia, e a mãe, que disse que ia punir, que ia
tirar determinados privilégios do filho por ele não cumprir algumas funções e não faz. Deus não é assim, amigos. Deus, ele é perfeito. Nós já falamos sobre isso e você sabe que Deus é perfeito, biblicamente falando. Então, amigos, se Deus falou que vai fazer determinadas coisas ou determinada coisa, ele vai fazer. Se ele disse que ama o ser humano, é porque de fato ele ama. Mas se ele diz também que pelo fato da entrada do pecado no mundo, o mal será punido e virá o juízo sobre a humanidade, sobre os pecadores, sobre aqueles que deleitam no pecado, também ele vai cumprir. Então, os atributos de Deus, tanto o seu amor como a sua justiça, a sua misericórdia, a sua bondade, dentre outros, estão no mesmo pé de igualdade. Por isso que Deus é perfeito. O seu caráter está em perfeito equilíbrio, já do ser humano não. O caráter do ser humano está distorcido devido ao pecado. Então, a justiça e o amor de Deus, elas andam juntas. E hoje nós estamos vendo uma sociedade em que Deus é amor. E pelo fato de Deus ser amor, eu faço o que eu quero da minha vida. Eu me relaciono com quem eu quero. Eu convivo com quem eu quero. Eu falo o que eu quero, como que eu quero, enfim, eu vivo a minha vida ao bel prazer. Porque Deus é amor, porque a graça me salvou. Amigos, a graça de Cristo não é barata. A graça de Cristo tem um preço. E Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, viver desta maneira. Então vai aparecer aí uma definição para vocês, prestarem bem atenção, e aí nós entendemos melhor. Amor e a justiça de Deus, duas faces na mesma essência. Deus é amor, 1 João 4,8, mas também é justo. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Seu amor não anula a sua justiça, e a sua justiça não diminui seu amor. Olha só. Então, o amor de Deus não anula a justiça, e a justiça não diminui o seu amor. Prestou bem atenção? Então a gente não pode colocar um atributo além do outro, acima do outro. Os atributos de Deus estão no mesmo pé de igualdade, por isso que ele é perfeito. O caráter de Deus está em perfeita harmonia. Por isso, amigos, que o amor humano é um amor falho, como eu dei o exemplo aí. O amor de Deus não é falho. A justiça de Deus também não falha, a justiça do homem falha. Então, a sociedade que nós estamos vivendo hoje exalta o amor para continuar fazendo o que eles fazem, que é pecar. Por isso, amigos, que o amor de Deus ele é tão profundo que o Filho de Deus teve que pagar um alto preço por amor a mim e também amor a você. Se o amor de Deus nos alcançou, nós não podemos viver da mesma maneira. Se o amor de Deus nos alcançou, nós devemos viver conforme o amor de Deus, conforme este amor maravilhoso que foi pago na cruz do Calvário pelos meus pecados. O amor tem um preço. E o preço foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, mas também a sua ressurreição. Por isso que eu e você temos direito, não porque nós merecemos, mas nós temos direitos à vida eterna por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O amor de Deus já foi provado. E você, ama de fato a Deus? Se você vive do jeito que você quer, se você vive uma vida pecaminosa, uma vida longe dos princípios de Deus, você pode até dizer com os lábios que ama a Deus, mas você não entendeu ainda o amor de Deus na sua vida. E nesse estudo, espero que seja bem esclarecido, para que você possa tomar uma decisão de amar a Deus como Ele quer, e não como você quer. Amar como nós queremos é fácil. Agora, amar como é determinado, como é programado pelo Criador do universo, é bem diferente. Digo, o amor de Deus, no Seminário Teológico, no slide 6, diz o seguinte: Deus nos ama com amor ágape. Amor ágape é o amor de Deus para com a raça humana, no grego. Amor incondicional.
Amor sem limites, sem barreiras, sem preconceitos, sem distinção de pessoas. Deus nos ama de uma forma tão especial que nem nós mesmos conseguimos entender. Olha que bonito. O amor de Deus não tem preconceitos, não tem barreiras. Não faz distinção de pessoas, de raça, de cor, de classe social, não. O amor, Deus ama todas as pessoas da mesma forma. Agora, o que Deus não ama são as práticas que nós fazemos, que nós, muitas das vezes, praticamos diariamente. Deus detesta isso. Por quê? Porque as nossas práticas estão endossadas, estão contaminadas com o pecado. Você percebe? Nós queremos que Deus nos ame, mas nós não amamos como Deus ama. A Bíblia diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se você ama, é porque Deus te amou primeiro. Mesmo assim ainda, o nosso amor nem se compara ao amor de Deus. Por exemplo, na Bíblia, você for o livro de Gênesis, você vai ver várias doutrinas bíblicas. Você vai ver a doutrina do sábado, que está em Gênesis 2, verso 1 a 3. Você vai ver a instituição do casamento, em Gênesis capítulo 2, verso 24 e 25. Do santuário e outras doutrinas bíblicas que partem do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é uma narrativa verídica que aconteceu logo no início da criação da humanidade, e Moisés foi inspirado por Deus para redigir aquilo que Deus colocou em sua mente. Então o livro de Gênesis, muitos teólogos já nem acreditam mais que Gênesis é uma narrativa bíblica genuína e que de lá partem várias doutrinas. Muitos teólogos hoje modernos não creem mais isso. Por quê? Porque eles querem muitas das vezes distorcer a palavra de Deus. Por exemplo, na questão da instituição do casamento. A Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. O termo hebraico ish e Ishá. Ish, homem, Ishá, mulher. Ish e Ish, ou seja, homem e homem, não podem formar uma família. Não pode ter um relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Ishá e Ishá, mulher e mulher, também não. É contra a natureza da criação divina. Deus criou homem e mulher, e aí eu respeito se você pensa diferente. Eu respeito se você se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo. Eu respeito muito isso. Mas biblicamente falando, amigo, o amor de Deus é tão grande por você e por mim, que ele não pode mudar a natureza por causa de um conceito. É isso que nós precisamos entender. O amor de Deus, ele é muito profundo. Mas Deus não vai rebaixar os seus princípios por causa dos caprichos ou por causa de conceitos humanos. Nós estamos vivendo num mundo de pecado. E aí, não vale só para os homossexuais. Vale também para os heterossexuais. Existem muitos heterossexuais que vivem em desacordo com a palavra de Deus também. Vivem em adultério, vivem na pornografia, traindo suas esposas, ou traindo seus maridos, enfim. Por isso, amigos, que Deus, ele é perfeito. Ele é amor, mas ele não vai rebaixar os seus princípios por causa dos caprichos humanos. Por isso que ele é amor, mas ele também é justiça. Assim como o homossexual deve se arrepender dos seus pecados, o heterossexual também. Para ninguém falar de ninguém. Agora, o que eu não posso é rebaixar os princípios bíblicos por causa de ideologias ou princípios que deturpam a palavra de Deus. Isso não é inegociável. Nós devemos amar todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas. Mas a Bíblia diz também que existe um lago de fogo que está preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Mas muitos seres humanos vão para lá, de acordo com Apocalipse capítulo 20, por causa que agarram o pecado, agarram a conceitos antibíblicos e vivem a vida como se Deus não só fosse amor e não fosse punir ninguém pelos seus pecados, se continuarem assim. Como eu disse no início, Jesus já pagou o alto preço na cruz. Mas eu e você precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, confessar a Cristo, abandoná-los e viver de acordo com a graça de Jesus Cristo. É isso que Deus espera de mim e também de você.
São Francisco de Sales diz o seguinte: a medida do amor é amar sem medida. Lindo, né? A medida do amor é amar sem medida. Deus ama sem medida. Mas o amor de Deus não deturpa alguns conceitos claros da justiça e do juízo de Deus que são bíblicos também. Por isso que eu e você precisamos compreender que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E Deus vai punir todos aqueles que vivem no pecado. E aqui está um detalhe, amigos. Há uma dificuldade hoje no século XXI das pessoas ouvirem que Deus pune. Obviamente que a punição de Deus, e nós vamos ver depois, falando sobre a justiça de Deus, Deus tem os seus meios de salvar o homem. Deus quer salvar o homem de todas as formas, mas se ele não quer, ele será destruído com o pecado. Deus está falando, olha, eu quero destruir o pecado. É isso que eu quero destruir. Mas o ser humano fala, não vou largar. Eu quero destruir isso, não vou largar. Vai ter um momento que Deus vai ter que destruir. Deus não quer destruir nem a mim, nem a você, amigo. Mas eu e você não podemos viver e continuar vivendo segundo os nossos conceitos. Mas devemos viver de acordo com a palavra de Deus, a palavra eterna. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus ama sem medida, mas o amor de Deus não negocia os seus princípios. O amor de Deus é imensurável, não dá para medir. Seu amor não pode ser comparado com o amor humano. O amor de Deus é justo e correto. Uma mãe pode, por amor, ignorar erros de um filho ou ser parcial. Deus, porém, ama sem favorecer e sem comprometer a justiça, de acordo com Atos 10, 34. Ele disciplina porque ama, visando nossa transformação. Exatamente. Muitos de nós falamos assim, que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Não, não se compara ao amor de mãe. O amor de mãe, por mais que seja profundo, o amor humano, mas é um amor falho. Porque existem muitas mães, não são todas, mas existem algumas mães que muitas vezes passam a mão na cabeça dos seus filhos quando estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Então esse não é o momento de passar a mão. Esse não é o momento, é o momento de sentar, conversar e alinhar as coisas. E se possível for, tirar alguns privilégios, como eu usei aqui a ilustração. Por isso, amigos, que nós não podemos, como pais e mães, não podemos viver ou amar como nós, seres humanos, amamos. Nós devemos amar nossos filhos e amar todas as pessoas conforme a visão divina e não conforme a visão humana. Como é isso? Como isso é possível, professor? É simples, é você estudar esse livro todos os dias. Se você estudar esse livro todos os dias, você vai compreender como Deus ama o ser humano. E se você aprender como Deus ama, você vai estar fazendo a vontade de Deus. É fácil nós amarmos como Deus ama? É óbvio que não. Nós nunca chegaremos a esse patamar aqui na Terra, porque nós somos imperfeitos, mas a cada dia nós podemos subir degrau por degrau até chegar ao nível que o céu espera de cada um de nós. Amar como Deus ama, não amar como o ser humano ama. O amor de mãe não se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é muito mais profundo. Como eu disse no início, se o filho fizer algo errado, tem mães que passam a mão no filho, não quer que o filho seja punido. Mas Deus não. Deus, ele faz de tudo para salvar a raça humana. Inclusive enviando Jesus Cristo, como foi falado aqui no início, para morrer pelos nossos pecados. Mas Deus não vai deixar de punir o mal por causa do seu amor. É isso que eu e você precisamos compreender. O que é pecado, o que Deus falou que é pecado e ponto final. Não vai eu e você dizer ou determinar o que é pecado e o que não é. Não existe isso, amigos. Deus já determinou o que é pecado. E se é pecado, eu e você devemos abandonar e viver segundo a graça de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jeremias 31:3 está aparecendo aí na tela para você. Com amor eterno te amei. Olha só, Deus, ele nos ama com amor eterno. Dá para entender isso? Não dá. No estudo anterior eu falei sobre o exemplo da aliança, né?
Aliança, a eternidade é como uma aliança, não tem pontas, não tem começo nem fim. E Deus ama assim, eterno. O amor de Deus é como se fosse uma aliança, um círculo. Não tem fim pela raça humana. Mas o amor de Deus foi demonstrado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Ele teve que morrer para pagar o preço que era meu e seu. Que amor é esse? É imensurável. Chega até a emocionar a gente. O amor de Deus para com a raça humana. E tem muitas pessoas que estão sofrendo, e o diabo tem colocado na mente que Deus não ama, porque está sofrendo, porque está desempregado, de repente um pai e uma mãe, de repente o casamento não está indo bem, os filhos estão desobedientes, as coisas não estão seguindo o curso como que você queria que seguisse. E por isso você acha que Deus não ama mais você. Meu amigo, isso não é verdade. O inimigo tem colocado isso na mente de muitas pessoas para deturpar a palavra de Deus, mas Deus te ama com amor eterno. E o amor de Deus agora, neste momento, se você abrir o coração, ele vai lhe alcançar. E vai inundar a sua vida e transformar o seu caráter, o seu coração e te preparar para o céu. Uma pessoa que ama a Deus é transformada e ela exala o amor de Deus. Eu quero este amor, eu luto por esse amor, eu busco esse amor diariamente, que você também possa fazer o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e colocar Ele em primeiro plano em sua vida. E falando sobre a justiça de Deus é amorosa. A justiça de Deus não é fria ou vingativa, mas sempre age para restaurar. Ele não ignora o pecado, mas provê uma solução através de Cristo, Romanos 3, 25 e 26. Deus não apenas pune o pecado, mas oferece salvação ao pecador. Que texto bonito. O amor de Deus, a justiça de Deus não é para destruir, mas é para restaurar. Eu e você, nós queremos justiça. Muitas vezes, quando nós somos injustiçados pelo mundo, pelas pessoas, pelas coisas aí, nós queremos justiça e nós queremos destruir. Mas Deus não. Deus, ele quer lançar justiça, mas a justiça de Deus é restauradora. Não é para destruir. Agora, óbvio que essa pessoa continua no pecado, ela continua em transgressão, ela continua em rebelião, como aconteceu com Lúcifer. Mas cedo ou mais tarde será punida. E mais uma vez, amigos, você deve acostumar com essa palavra punição. Deus é amor, mas ele pune o pecado, pune os pecadores, pune aqueles que vivem em desacordo com a palavra de Deus. Você quer ver um exemplo? Se uma pessoa entrar em sua casa, um sequestrador, abusar da sua filha, pequena, da sua esposa, como que você vai se sentir? Destruído, detonado, você vai querer justiça. E muitas vezes você vai ficar tão revoltado com essa situação que você vai querer uma punição severa contra este agressor, contra este sequestrador e também abusador. Nós somos seres humanos, amigos. Mas a justiça de Deus é diferente. Lógico que Deus vai realmente entrar com providência, mas Deus quer restaurar esse ser humano. Se esse ser humano, se este homem se arrepender de todos os seus pecados, mesmo com o mal que fez, Deus o aceita, o restaura e transforma em nova criatura. Este é o amor de Deus e a justiça de Deus também. É obviamente que ele vai sofrer as consequências das suas escolhas. Não estou dizendo que Deus vai passar a mão na cabeça, mas Deus vai restaurar essa pessoa. Lógico que se agora essa pessoa continua em pecado, ela continua em transgressão, continua cometendo as mesmas coisas, não quer a graça de Deus, ela será destruída, ela será punida. E nós temos que acostumar com este termo, punição de Deus, porque a punição faz parte da justiça dele, se a pessoa realmente não quer. E você vê isso na Bíblia. Deus, Jesus Cristo, no Novo Testamento, falou mais de inferno do que de céu. Por isso que nós temos que entender, Deus ele é amor, mas Deus é justiça. A justiça de Deus é para restaurar. Mas se o ser humano não quer restauração, ele será destruído. O sol serve para quê, amigos? O sol serve para
da vida ao nosso planeta. O Sol, e aí eu vou usar uma ilustração aqui, o Sol serve tanto para endurecer o barro ou amolecer a cera. Usando uma ilustração, o nosso coração é como um barro ou como cera? Está endurecido ou está amolecendo? O mesmo ser, o mesmo objeto, serve para tanto endurecer como para amolecer. Deus, ele é amor, mas ele vai lançar justiça e juízo sobre aqueles que não querem ser alcançados pelo seu amor e pela sua graça. Não vai. Se você não quer, você receberá as consequências das suas escolhas. E você é livre para isso. Não há vida sem Deus. Ah, mas se eu não escolher Deus, eu serei destruído? Sim, amigos, porque a fonte da vida vem de Deus. Não existe uma outra fonte de vida. Não existe nenhum outro ser que pode emanar vida para mim e para você. Deus é o autor da vida. E se você não quer a vida, você será eliminado. Com lágrimas nos olhos, Deus vai ter que fazer isso. É o ato estranho de Deus. Por isso, amigos, que Deus está chamando eu e você para um concerto. Nós nunca iríamos conhecer a ira de Deus se o homem não tivesse pecado. O atributo da ira de Deus só é manifesta por causa do pecado. Isso aqui é interessante, porque realmente, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós, seres humanos, nunca iríamos conhecer a ira de Deus, que é a sua justiça, que é o seu juízo. Por quê? O juízo de Deus só se manifesta por causa que tem algo que é o contrário ao seu amor, à sua justiça, que é o pecado. Então, a justiça de Deus deve ser manifesta para punir o pecado, para barrar o mal. E se o homem não tivesse pecado, nós nunca iríamos conhecer a ira de Deus. Interessante isso, né? Deus pega o pecador, miserável, sujo, e transforma numa pessoa limpa e justificada diante de Deus. É isso que Deus faz com o pecador. Se o pecador se arrepender dos seus pecados, ele é purificado, transformado, e Deus agora não vê mais como um pecador. Mas pelos méritos de Jesus, Deus agora vê essa pessoa como limpa, como justificada e santificada no Senhor. Que maravilha esse plano da salvação, né? Você quer esse plano da salvação? Diga aí, comenta aí, faça um comentário aí, eu quero esse plano para minha vida. Não há plano melhor do que aceitarmos o plano de Deus. Existem tantos planos aí, existem os seus planos, as pessoas fazem planos, compartilham com você os seus planos. Não é melhor você aceitar o plano de Deus, que é mais vivo, eficaz e salvador? Pois bem, Deus está chamando eu e você, porque Ele tem um plano de amor e de justiça para mim e também para você. Jonathan Edwards, no sermão Pecadores nas Mãos de Deus Irado, de 1741, diz o seguinte: a glória da justiça de Deus se manifesta tanto no castigo dos pecadores quanto na exaltação dos justos. Olha só, como eu falei no início, Jonathan Edwards, ele foi um grande pregador do Evangelho, da graça de Deus, e ele fala com convicção, ele é um dos puritanos, das pregações dos puritanos, e ele fala que, no seu comentário aqui, ele diz que a glória da justiça de Deus se manifesta tanto no castigo dos pecadores quanto na exaltação dos justos. E por que essas pessoas são justas? Porque elas aceitaram o plano da salvação. Elas aceitaram a graça de Deus. Elas são pecadoras, elas erram, mas elas se arrependem porque o Espírito Santo toca o coração. Elas não se demoram, elas confessam o pecado, abandonam o pecado e vivem pela graça. Não é que elas são justas por si mesmas. Ninguém pode se justificar a si mesmo. Mas são justificadas pela graça de Jesus. Elas não querem viver no pecado. Uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você viver na prática do pecado. Nós estamos aprendendo a separar isso daqui. Uma coisa, eu sou pecador, eu erro, eu vacilo, porque eu tenho uma natureza que me leva a isso. Mas eu não quero viver assim porque eu recebi uma outra natureza quando eu
entreguei o coração a Cristo, me batizei e vivo segundo a palavra. Existe uma outra natureza, que é a natureza espiritual, que me leva para as coisas de Deus, para estudar a Bíblia, que coloca na minha mente que eu tenho que me arrepender, que eu tenho que confessar a Cristo, que eu tenho que aceitar o que está na palavra, que eu tenho que ser justo, fazer o que é reto e correto. Então, existem duas naturezas dentro de mim que estão guerreando. E a que é mais alimentar é essa que vai vencer. A pergunta é, qual natureza nós estamos alimentando? A espiritual ou a carnal? É a que você mais alimentar e que vai vencer. Por isso que, se eu alimentar a minha natureza caída, a natureza pecaminosa, o castigo virá, a punição virá, o juízo de Deus virá sobre mim. Não podemos ter medo em falar sobre punição, castigo de Deus, amigos. O castigo de Deus, sim, é para aqueles que vivem na prática do pecado, não querem se arrepender, vivem assim, estão decididos e são obstinados à palavra de Deus. O castigo são para eles, o juízo de Deus é para eles. Deus quer destruir eles? Não, Deus quer salvá-los. E aí tem um texto aqui, abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel no capítulo 18, no verso 19 diante, que diz o seguinte: vocês, porém, perguntam, como assim? Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Existem sinônimos, as palavras são sinônimas, mas fiquem tranquilos aí se você vê alguma diferença. Mas existe esse sinônimo de palavras. E diz o seguinte: vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? Não. Pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem os meus decretos, e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Que maravilha! O que Deus quer, amigos? Deus quer que eu e você abandonemos os nossos pecados. Deixemos a vida velha de lado. E vivamos em novidade de vida. É isso que Deus quer. O pai não vai pagar pelos pecados do filho. E o filho não vai pagar pelos pecados do pai. A justiça ou a injustiça ficará pelas obras de cada um. Eu não posso pagar por aquilo que meu pai fez, que minha mãe fez, não. Você não pode pagar pelo que seu filho fez, seu tio fez, seu pai fez, seu irmão fez, não. Cada um paga pela sua vida. A nossa vida deve ser uma vida de pregação, uma vida de testemunho. Mas a nossa vida não pode salvar, a minha justiça não pode salvar o outro. O que salve é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo imputada em minha vida que vai me salvar. Por isso que Deus castigará, punirá aqueles que vivem em perversidade, que vivem em pecado. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça e também é juízo. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13 é interessante porque diz o seguinte, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí algumas pessoas dizem, agora, tá vendo que a lei é o Antigo Testamento, o Novo Testamento é a graça. Não, amigo. Não, amigo. Justiça e amor vivem no mesmo pé de igualdade. Graça e obras também. A graça me salva do pecado. As obras testificam da minha salvação. Uma pessoa que é salva em Jesus, ela vai continuar adulterando, matando, fofocando, destruindo a vida das outras pessoas, destruindo a sua própria vida, não. Ela vai viver em novidade de vida. Então, as boas obras que ela pratica agora não é para ela se salvar. As boas obras que ela pratica agora é porque ela já foi salva em Jesus Cristo. E ela aceitou para si os méritos de Cristo. É diferente. Por isso que Cristo nos fez maldição em nosso lugar. Ou seja,
Cristo nos resgatou da punição da lei, porque quem não obedece à lei será punido, será destruído. Lá tem os 10 mandamentos, decálogo. Se nós não obedecermos aqueles princípios que são norteadores para toda a raça humana, nós estaremos em transgressão. E se estamos em transgressão, você será salvo? Transgredindo a lei de Deus, o mandamento de Deus? Óbvio que não. Aí a pergunta que você pode fazer, mas ninguém pode obedecer a lei de Deus? De fato não, por isso que eu e você precisamos de Jesus. Por isso que eu e você precisamos clamar pelo Espírito Santo para transformar o meu coração e me colocar, e colocar em mim um coração de carne, um coração que ouve a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus. E isso é gradativamente. Uma pessoa que é salva em Jesus, ela não vai viver em desobediência à sua palavra, à sua lei, à sua vontade. Ela vai viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Cristo nos resgatou da maldição, da lei na forma condenatória, da condenação da lei. Não é que agora você não precisa mais obedecer à lei. Isso não é verdade, isso não é bíblico, isso não faz parte do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é salvo pela graça. E uma pessoa salva pela graça, ela passa a obedecer a palavra de Deus. Ela passa a praticar as boas obras não para se salvar, mas ela passa a praticar as boas obras porque ela foi salva em Jesus Cristo. Isso é viver uma novidade de vida e ser nova criatura. É praticar as boas obras porque foi salva em Jesus Cristo. Amém? E para finalizar, a justiça de Deus é um atributo fundamental que se manifesta em diversas formas. Punitiva, Deus pune o pecado, Romanos 1,18. Retributiva, Deus recompensa os justos, Salmo 58, verso 11. Redentora, Deus justifica os crentes pela fé, Romanos 3, 26. E soberana, Deus age conforme sua vontade perfeita. Então, aqui está as faces da justiça de Deus. Punitiva, retributiva, redentora e soberana. Punitiva porque Deus pune o pecado. Deus quer destruir o pecado. Deus quer botar um ponto final na história do pecado. Retributiva porque Deus recompensa os justos, aqueles que foram justificados pelo seu sangue na cruz do Calvário. Redentora porque Deus justifica os crentes pela fé. Então a fé é um meio, é uma ferramenta que nos conecta com Deus, que nos conecta ao nosso Pai eterno. E soberana, porque Deus age conforme a sua vontade perfeita. E a vontade de Deus, ela não falha. Nós estudamos sobre esse atributo, sobre a soberania de Deus. Ela não falha. As coisas podem estar fora do lugar. O mundo pode estar de ponta cabeça, mas Deus continua governando soberanamente. Espero que esse estudo tenha feito sentido em sua vida. Espero que você possa aceitar o amor e a justiça de Deus. Os dois estão no mesmo pé de igualdade. Deus não ama mais um do que o outro, não. E Deus não vai destruir um porque é pecador. Deus vai destruir porque ele não aceitou a graça de Deus. Deus vai punir porque não aceitou a graça. E quem não aceita a graça será destruído com o pecado. Nós entendemos isso aqui. O mundo ama conforme os seus rudimentos, conforme o seu pensamento. Deus ama para salvar, para transformar, para modelar e para dar vida eterna. Por isso, amigos, que nós devemos aprender a amar como Deus ama. E devemos também esperar na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é perfeita e ela não falha. Nós vemos no mundo hoje que as pessoas querem amar qualquer coisa, menos a Deus. E amar do jeito delas, menos a Deus. Elas querem fazer justiça conforme as prerrogativas dela, menos a prerrogativa de Deus. Por isso que Deus está chamando eu e você, porque Ele diz que Ele quer nos amar, quer fazer justiça em nossa vida e quer nos dar a vida eterna. Você quer isso? Se você quer, comente aí, faça um comentário, compartilhe esse link com os seus amigos
e juntos vamos fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso último tema desta série, os atributos de Deus. Até mais. Tchau, tchau.